Opa, hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro de 2017 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, leilões, adeus início, tráfego bot e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Falei que ia falar do patronato ontem, acabei que não falei. Pois é, ontem a coisa abarrou, mas tô aqui hoje, vou falar, já tá até gravado. E outra coisa também, vou fazer um leilão, maior lance leva, do meu Apple Watch Series original. Vou colocar o link aqui nas notas do episódio, do post lá do grupo do Facebook com o leilão. Vai rodar hoje e amanhã até 9 horas da noite. Na verdade, até 8h59. O maior lance até 8h59 leva o Apple Watch. Você que tá pensando em testar o Apple Watch, tá curto de grana, uma boa opção pra você. E também vou fazer leilão do meu iPad Air 2. Vai rodar no sábado e no domingo. Boa oportunidade, o maior lance leva. E muitos cocas perguntaram: Coca, me diz aí, qual é esse suporte com nano-sucção pra carro que você comprou? É o Lauco. Peguei no Indiegogo. E deixa eu agradecer, claro, aqueles que pagam uma coca pro Coca lá no coca.tech/patrão e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas, como fazem Bruno Stecanella, Carlos Luxinger, Claro Pires, Christian Feldes, Diego Lopes, Edilson Fotógrafo Borges, Eduardo Costa, Fábio Araújo, Fábio Andrade, Fábio Vilhena e Gabriela Drummond. Obrigado, cocas! Notícias. Cocatec. Eu tava até falando sobre isso na gravação do Área de Transferência, né? Vai ao ar nessa sexta-feira, que determinadas coisas você só aprende na dor, você só aprende fazendo. E Jailbreak era um pouco assim, Hackintosh também é um pouco assim. Você tem que aprender fazendo, não vai dar certo da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, mas isso vai te preparando para as dificuldades que você vai enfrentar. Por isso que determinados assuntos eu fico meio por fora, porque quando você recomenda, a pessoa acha que é fácil e na hora que dá ruim, ela vai, e aí, né? É complicado isso. Então as decisões que você faz financeiras precisam ser muito bem pensadas. Tô comentando isso porque o Ether, a moeda do Ethereum, esse é o problema de você ter uma moeda esperta, né? Uma moeda inteligente. Descobriram um bug, mais ou menos assim. Você tem contas individuais e contas empresariais, que tem uma camada extra de segurança para evitar que um funcionário roube a grana, por exemplo. E o bug tá exatamente em cima dessas carteiras compartilhadas, as que foram criadas depois do dia 20 de julho desse ano. Teve um roubo esse ano em julho de $30 milhões. Era um bug, corrigiram esse bug, só que colocaram esse outro que foi descoberto agora, segunda-feira. Aí a empresa, a Parity Wallet, travou todas essas carteiras compartilhadas até resolver o problema. Quem tem uma conta antes do dia 20 de julho, ok, não tem problema nenhum. Quem tiver uma conta compartilhada depois do dia 20 de julho, tá com seus fundos bloqueados. Se estima algo em torno de 150 milhões até $280 milhões temporariamente congelados. Então, quando você vai para criptomoeda, você tem que ter um entendimento, até mesmo para comprar Ether aqui no Brasil é complicado. Você tem que conhecer alguém que já tem um Ether e queira passar para você, e aí tem que ser, obviamente, alguém honesto, ou então você troca seus bitcoins por Ether. Essa é a maneira mais fácil. Você cria lá sua carteirinha no myetherwallet.com, jax.io ou no exodus.io, vai em algum lugar que venda bitcoin. A mais famosa aqui no Brasil é a Foxbit, foxbit.com.br. Compra o bitcoin e troca por Ether. Tem umas casas de câmbio online que fazem essa conversão. Você tem, por exemplo, AlphaCasher, Shapeshift, mas nada disso é recomendação, porque serviços desses entram e saem do ar. Você tem a tarifa para fazer a operação. Uma vez que você consiga fazer a operação, não tem problema, porque a moeda digital fica na sua carteira, não tá em posse dessa operadora, de quem fez a troca para você. Então é seguro, mas não tem jeito, tem que ser safo. Se você ainda não entrou, não conhece criptomoeda, vale a pena dar uma olhadinha no potencial. Qual vai ser adotada como padrão, sabe-se lá. Talvez sejam várias, talvez uma só, umas duas ou três, mas a gente tá indo para lá. Todo dia surgem mais criptomoedas. O criador do BitTorrent fez um Bitcoin, uma criptomoeda. O Bitcoin, ele é baseado em poder de processamento. Você fica fazendo contas e pode achar um Bitcoin. Esse é o processo de mineração. A Bitcoin está associado a poder computacional. Qual o problema do Bitcoin? Gasta eletricidade, não é exatamente amigável ao meio ambiente. Aí o que fez o carinha do BitTorrent? A ideia não é nova, mas a ideia dele é, ao invés de usar o poder de processamento, usar o espaço em disco. É mais amigável para o meio ambiente. Aí a analogia
tecnologia muda, deixa de ser mineração para ser uma fazenda, bem entre aspas. Você pega esse espaço, né, esse latifúndio que é o seu HD, planta os Kias ou Tias, não sei como é que se pronuncia, no HD, e aquilo vai crescendo, né, enfim, até você ter de fato uma moeda inteira, que seria o equivalente a achar um Bitcoin, e isso vai ser registrado lá na blockchain. É uma parada meio doida, né, uma fazenda de moedas. Pois é, por isso que vale a pena você dar uma olhada. E é o carinha do BitTorrent, peer-to-peer, acho que alguma coisa o cara sabe. Outra história que me fez lembrar da importância de uma inteligência artificial foi um brasileiro que trabalhava no processo de moderação do Facebook. A galera denuncia posts e ele ia lá ver, sim, tá infringindo regras, não tá. E ele revisava coisa de 3.500 fotos, vídeos, textos por dia ali, né, no horário de trabalho. Isso dá mais ou menos uma avaliação a cada 8 segundos. A cada 8 segundos você tem que decidir se aquilo tá infringindo regras ou não. Olha que doido. Óbvio que uma foto você já bate o olho, né? Sim, ok. Mas é um volume extremamente estressante. Agora, por que isso me lembrou da inteligência artificial? Pelo tipo de conteúdo que o cara tinha acesso, né? Que bagunçou a cabeça dele. É vídeo de gente ali com, né, faca querendo se suicidar. E aí, né? Não pode? Né? Como é que a gente intervém? Maldades com animais, violência sexual, fruto de acerto de contas do tráfico. Aí você começa a entender, de repente, o porquê o Zuck tava tão... Não, vamos colocar inteligência artificial pra cuidar disso aqui. Estressante demais. Falando de violência sexual, de assédio, agora foi a vez dos fotógrafos, né? Uma série de fotógrafos sendo acusados. Eu só tô sentindo falta de uma coisa. Quero ver quando é que isso vai chegar aqui no Brasil. A gente teve o caso do Zé Maier, mas algo me diz que não é só ele, não. E você lembra que eu já comentei com vocês do Harmony da Logitech, que era um hub infravermelho. Você podia, através de... integrava com o IFT, e aí você... aconteceu uma coisa qualquer, ligava a televisão, né? O IFT mandava o sinal para esse hub da Linksys, o Harmony, que mandava o sinal, você programava esse hub infravermelho, ele mandava o sinal para ligar a TV, desligar a TV, aumentar o volume, mudar de canal, você podia controlar por aplicativo, ligava o ar-condicionado, qualquer coisa que tivesse infravermelho, né, funcionava. Pois é, a Logitech falou que a partir de março de 2018, o hub não vai funcionar mais. Esse é o problema de soluções na nuvem, né? Antigamente você comprava uma chave de fenda e ela funcionava até acabar, até você perder, até quebrar, sei lá. Hoje tem uma variável a mais, que é esse fator nuvem. É pior do que software, porque software você consegue congelar no tempo e continuar usando. Poxa vida, o iOS 11 não pega no meu iPhone, mas o seu iPhone continua funcional com o iOS mais antigo, não vai ter atualizações de segurança, mas aquilo que ele fazia vai continuar funcionando. Você quer usar o seu iPhone antigo como um player de música? Você joga as músicas dentro dele, talvez você não consiga fazer o download da música num aplicativo de streaming, mas você pode usar ele como armazenamento de música. Já quando a solução depende de nuvem e a empresa que mantém aquela nuvem diz, não vou manter mais não. Obviamente isso abala a confiança e não é qualquer empresinha, né? É a Logitech. E aproveitar para falar das atualizações, trocentas atualizações legais. Reader com suporte ao iPhone 10, Tweetbot tanto para iOS quanto para Mac com suporte aos 280 caracteres. Mas se você não quiser os 280 caracteres, não tem problema. Fizeram já uma extensão para o Chrome que limita, traz de volta os 140 caracteres. Workflow com suporte ao drag and drop do iOS 11, suporte ao iPhone 10, também os novos recursos do iOS 11, como por exemplo, né, os codecs High Efficiency, os novos tipos de dados de saúde, o fato de não ter mais como você compartilhar nativamente no Twitter ou no Facebook. Workflow tá vivo ainda. Super duper, galera de backup, foi atualizado pro High Sierra com suporte ao APFS e o Apple File System. Você que usa iPhone 10, iFixit já tirou aquela tradicional foto da parte interna dos componentes do iPhone 10, então você pode usar como wallpaper. Vou deixar o link aqui nas notas do episódio. Que mais? Uma notícia triste para a direção autônoma. Primeiro dia de shuttle, uma van autônoma, não deu 1 hora e já bateu no para-choque de outro carro, né? Aquelas batidinhas. É triste porque, né, primeira vez ali, primeira hora, né? Mas são coisas que vão acontecer. Que nem o cara do Tesla que morreu porque, né, tinha um caminhão branco passando. São aberrações, mas são aquelas aberrações que vão acontecer uma única vez. Porque aí, se aplica a correção no software, se espalha para todo mundo, problema resolvido. Não foi o primeiro acidente, não vai ser o último. Vão pintar acidentes bem graves. A gente vai ter que saber lidar com isso. Em São Paulo, tá liberado usar o celular em sala de aula, o que faz todo sentido. Proibir nunca é a solução. Celular, leia-se, tecnologia, hoje é que nem papel e caneta. Netflix disse que não vai repassar o ISS para os consumidores. Spotify ainda não falou nada. E isso já demonstra o que ela vai fazer, né? Hoje já tá aprovado o ISS em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre também. E o papinho sobre o Apple Glass tá aquecendo. Já tem até o nome do sistema que vai rodar
mudar, vai ser o ROS, né? R de realidade aumentada. É até bom de falar, né? ROS. Previsão de lançamento para 2020. O codinome do projeto seria o T288. Que vai rolar, isso aí é certo. Hoje a gente já tá colocando nesses dispositivos de realidade virtual o telefone no rosto, né? É uma coisa meio esquisita. Se você para observar, do ponto de vista de tecnologia é sensacional, mostra a qualidade de tela, mega legal. Mas do ponto de vista prático, é o tipo de coisa que daqui a 20 anos a gente vai olhar e, meu Deus, como que a gente fazia isso? Mas que vai acontecer, vai acontecer. Rolando também o papinho de que para 2018 o iPad viria padrão iPhone 10, com menos borda, sem botão home, com Face ID. E óbvio que isso vai acontecer. Botão home tá com dias contados. Botão home já foi icônico como uma vez foi o mouse, mas hoje ninguém mais usa. Primeiro porque tem um trackpad, segundo porque a gente tá com telas sensíveis ao toque. Botão home entrando na categoria de lembrança. O centro de visitação do Apple Park já tem data marcada para abrir as portas. Vai ser semana que vem, sexta-feira, 17 de novembro, e vai ser de fato um centro de visitação, não vai ser uma loja propriamente tal inteira. Vai ter aqueles produtinhos, canequinha, camisa, caneta, aqueles produtos com a marca da Apple que a gente já tinha na loja do Infinity Loop, só que os produtos, por exemplo, você não vai conseguir comprar um iPhone 10 lá. Everyone Can Code, iniciativa da Apple de ensinar a programação, estava só nos Estados Unidos, está espalhando para outros países, ainda não no Brasil. Na parte de TV, a Apple conseguiu fechar um seriado 2 temporadas, ganhou o lance de uma série com a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon. O Drake também, o cantor, tá com carta branca para produzir o que quiser, tá com moral o Drake. A Taylor Swift, que tá lançando um novo álbum a primeira semana, não vai pintar nos serviços de streaming, nem no Apple Music. Galera, primeira semana vai ter que comprar no iTunes Store. Outra coisa legal, agora no iOS, você tem um extrato das suas compras. Se você for lá na App Store, tocar no seu avatar, você tem um histórico de compras, mas ali é só para você baixar de novo. Você não sabe o quanto que pagou, você não tem um extrato. Agora esse extrato tá no iOS, o que faz todo sentido, porque agora no iTunes não tem mais aplicativo. Aí você tem lá nos ajustes, aquela primeira opção que tem o seu nome, Apple ID, iCloud, iTunes, App Store. Você entra ali, toca no seu Apple ID, aí vai aparecer um diálogo perguntando, tá, o que você quer fazer? Você quer ver o seu Apple ID? Você quer terminar a sessão? Esqueceu a senha? Aí você toca em ver Apple ID, aí ele vai carregar algumas opções e o seu histórico de compras. Se você fizer parte de uma família, um compartilhamento familiar, você só vai ver as suas compras. Você não vai ver a compra dos outros. Para ver a compra dos outros, você precisa se logar com o Apple ID dos outros. Legal que tem essa opção agora, mas é bem escondida. Os Animojis continuam fazendo sucesso. Aliás, se você é usuário de Android e quer brincar de Animoji, cuidado que é pegadinha aí. Você baixa o aplicativo e trocentos anúncios de Animoji, nada. Fica ligado. E Coca, quantas andas o Set App tá valendo a pena, não tá valendo a pena? A MacPaw, que é responsável pelo Set App, disse que conta com mais de 12 mil usuários, 12.500 usuários assinantes todo mês. Tem o mesmo esquema da App Store 70/30. Eles estão todo mês fazendo uma receita ali na casa de 1,5 milhão. 70/30, né? Vamos fazer aqui para os desenvolvedores. Eles têm 1 milhão de trompetas para distribuir por mês. Como são 101 aplicativos, vamos, né, fazer aquelas continhas simplificadas, 100. Isso dá 10 mil trompetas por cada aplicativo. Isso todo mês. Isso pode ser muita grana para mim, muita grana para você, né, ali recebendo todo mês, mas para uma empresa não é necessariamente muita coisa. Entretanto, vamos fazer um software aqui caro, $50. Isso dá 200 cópias, né, 10 mil dólares. 200 cópias por mês, isso divididos por 30, é como se, é uma extrapolação, mas é como se todo dia 6, 7 cópias fossem vendidas. Aí, né, já começa a parecer pouco, mas no final das contas é uma receita contínua. Acho que a gente pode dizer que tá dando certo. O que mais que a gente pode falar? Microsoft no Skype agora tem efeito nas fotos, que são sugestões de stickers feitos por inteligência artificial. Aí já começa a entender o porquê que a Microsoft comprou a Swing, que comentei ontem, startup de live foto. De rede social, o Instagram agora permite no Stories que você publique qualquer foto e vídeo antigo. Quando você vai selecionar algo da sua biblioteca, não mostra mais aquele rodapé com as últimas 24 horas. Mostra uma grade com tudo. O redesign do Snapchat chega no dia 4 de dezembro e vai ter um novo algoritmo no feed para ajudar a deixar o Snapchat, digamos, mais interessante. Aliás, a Tencent, chinesa, que é responsável pelo chat e é um dos investidores do Snapchat, comprou outros 12% do Snapchat. Tá apostando aí no Snap. Facebook anunciou que vai permitir que o Messenger fique nos sites. Sabe quando você entra num site e tem aquela janelinha de chat? Então, vai ser uma janelinha para você interagir via Messenger. E tem ali todo o Messenger, os plugins de bot, Facebook colocando ali o pezinho nas empresas. Uber, que ainda não se recuperou da campanha Delete Uber em São Francisco e em Nova York, tá num projeto em parceria com a
pra NASA, não para desenvolver os táxis voadores. O que se espera é que a NASA resolva o problema do tráfego aéreo. Como é que a gente vai resolver essa circulação de táxis? Como é que a gente vai monitorar isso? E para finalizar, registrar algumas coisinhas. Você que gosta de games, saiba que Harry Potter vai ganhar um jogo de realidade aumentada feito pela Niantic, a galera do Pokémon GO, isso em 2018. A Rovio, né, tava meio assim das pernas, até o Tail tá seguindo o mesmo caminho, mandou 1/4 da sua força de trabalho embora. Diz também que ano que vem vai ser o último episódio da saga de The Walking Dead. Um dado que eu achei curioso, metade do tráfego da internet brasileira é bot. São robôs, são máquinas se comunicando. 60%. Se a gente considerar que a outra metade é Netflix e YouTube, na internet só tem robô e vídeo. Tanto que a TIM, no pós-pago, tá disponibilizando um esquema onde Netflix não vai contar da franquia. Tem outros serviços de streaming parceiros também, como o Esporte Interativo, Cartoon. Isso é bom pra Netflix, é bom pra TIM, é bom pro usuário. Como consumidor eu fico mega feliz e força o YouTube, força os podcasts a oferecerem um produto melhor, a oferecer um produto padrão Netflix, pra concorrer de igual pra igual. Não é nada, não é nada? Lembra como eram os podcasts há 10 anos atrás, gravados com qualquer microfone? Hoje tem estúdio de podcast. E por último, tá comprovado, papel alumínio realmente melhora a qualidade do Wi-Fi. Quem nunca, né, pegou as anteninhas há 10 anos atrás, aí fez um esquema meio parabólica com papel alumínio. Dá pra você fazer antenas direcionais, refletores. Ah, tá vazando o Wi-Fi pela janela. Por que, né, você não vai usar o Wi-Fi fora de casa? Tampa a janela com papel alumínio que aumenta o sinal dentro da casa. O irmão do Saul Goodman pira. E assim, em ritmo de leilão de Apple Watch e de iPad Air 2, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, você sabe, claro, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.